Continuando, parte 2, Atos dos Apóstolos, batismo em Jesus Cristo, batismo com sangue de Cristo, batismo do perdão dos pecados, batismo com o Espírito Santo com fogo. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 1 ao 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos falar de Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João, ou seja, no batismo do arrependimento. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, falavam línguas e profetizavam, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 varões. Portanto, 1 Coríntios capítulo 7, versículos 17 ao 20. Assim, cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordena em todas as igrejas. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. A circuncisão nada é e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Agora vamos lá, 1 Coríntios capítulo 7, dos versículos 17 ao 20, já vimos. Agora vamos lá em Atos capítulo 15, versículos 40 e 41. Atos capítulo 15, versículos 40 e 41. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Agora nós vamos ver Atos capítulo 16, dos versículos 1 ao 3. Olha Paulo se contradizendo daquilo que ele disse lá em 1 Coríntios, capítulo 7, dos versículos 17 ao 20. Olha a contradição. Aqui ele diz uma coisa, lá em Coríntios, capítulo 7, versículo 17 e 20, ele diz, aqui ele faz, ele nega aquilo que ele mais tarde vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 17 e 20, quando ele batiza, quando ele circuncida Timóteo, mesmo Timóteo já fazendo a obra de Deus. Ele lá em 1 Coríntios capítulo 7, dos versículos 17 ao 20, ele diz que sendo alguém chamado, estando circuncidado, que fique circuncidado, sendo alguém chamado, não estando circuncidado, que não se circuncide. E chegou a Derbe e a Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos, estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Paulo nega mais tarde, nas suas pregações, o que ele fez aqui com Timóteo, porque Timóteo já estava convertido, já fazia a obra de Deus,
Timóteo não era circuncidado e Paulo pegou e circuncidou Timóteo. Lá em 1 Coríntios capítulo 7, dos versículos 17 ao 20, ele fala: estando alguém circuncidado, fique circuncidado. Estando alguém não circuncidado, não se circuncide. Agora vamos ver o que está escrito em Atos capítulo... Em 1 Pedro capítulo 3, dos versículos 18 ao 21. 1 Pedro capítulo 3, dos versículos 18 ao 21. Nós estamos andando um pouquinho rápido, irmão, porque 1 Epístola do Apóstolo São Pedro, capítulo 3, dos versículos 18 ao 21. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes contra a longanimidade de Deus, que esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual pouca, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, ou seja, de sentido figurado, agora vos salva batismo, não do despojamento da imundícia da carne. O batismo na água não salva do despojamento da imundícia da carne, mas o batismo no sangue de Jesus salva. Não do despojamento da imundícia da carne, mas de uma boa indagação, da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Aí vamos voltar a 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Este é o batismo de Jesus, batismo de Romanos, capítulo 6, versículos 3 e 4. Vamos ver agora 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 1 e 2. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 1 e 2. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Agora vamos ver lá, Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Não diz quem não crer e não for batizado. Por quê? Porque no momento que a pessoa crê, ela recebe o batismo no sangue de Cristo, o batismo do perdão dos pecados. Marcos capítulo 1, versículo 8. Eu, em verdade, vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Agora vamos ver Atos capítulo 8, versículos 26 ao 40. Atos capítulo 8, versículos 26 ao 40. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levante-se, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Levantou-se, foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías, e disse o Espírito a Filipe: chega-te, ajunta-te a este carro. E correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderia entender se alguém não me ensinar? Rogou a Filipe que subisse com ele e assim assentasse.
e o lugar da escritura queria era este. Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo e o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é retirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca, começando na escritura, lhe anunciou a Jesus. Indo eles caminho, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito que se crer de todo o coração? E respondendo ele, diz: creio que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. Portanto, Atos capítulo 8, versículo 37. Nós já vimos Atos capítulo 8, versículo 26 a 40. Portanto, irmãos, o batismo com o sangue precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o batismo do perdão dos pecados, o batismo com o Espírito Santo, com fogo, nos foi concedido e é concedido a todas as pessoas ao receber e confessar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Nós já o recebemos e confessamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. É o batismo do perdão dos pecados, batismo com o Espírito Santo e com fogo. Nós recebemos este batismo imediatamente quando cremos, quando recebemos pela fé o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Pai, muito obrigado por esta ministração, muito obrigado por este esclarecimento, muito obrigado por nos mostrar a importância do batismo em Jesus Cristo, pois o Senhor Jesus foi a encarnação da graça, mas que esteve aqui neste mundo para cumprir toda a lei em nosso lugar. E tudo que Jesus já fez, amados, ele esteve no deserto em nosso lugar, ele passou pelas águas em nosso lugar, não precisa ser repetido, porque ele já foi o nosso substituto. O batismo ao qual pregamos é o batismo no perdão dos pecados, na morte de Cristo, em Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4. Que fique esta palavra abençoada para a nossa amada igreja, para todos os irmãos e irmãs. Tem um restante de sábado e um domingo, uma semana que se inicia neste domingo ricamente abençoado. Em nome de Jesus, uma boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.